Fala, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Esse vídeo eu estou fazendo de uma forma um tanto diferente, vai ser mais um bate-papo, porque eu percebi que tem muitos gestores de tráfego, donos de agência, que seguem o nosso canal por aqui, que estão inscritos. Então, se você não é inscrito ainda, se inscreva aqui. Vou contar para você um pouquinho dessa jornada de uma agência que já faturou aí múltiplos seis dígitos, né? Os tão sonhados seis dígitos aí da galera do digital e passar para vocês uma visão, né, do histórico que a gente tem de acertos, né, de erros, como lidar também com clientes. Você trabalha nichado no segmento imobiliário, que é a maioria das pessoas que nos seguem aqui. Então eu vou fazer isso te mostrando como que funciona a nossa agência hoje. Ela é totalmente remota, a gente tem pessoas no time, né, só que é tudo controlado através de uma plataforma que a gente usa. Vou mostrar para você aqui um pouco do esquema de gestão da empresa, né, que é o organograma ali, para que você possa se inspirar, para que você saia daqui, né, engajado talvez, ou até que você pegue detalhes para que mudem a sua jornada. Eu senti vontade de fazer esse vídeo, né, porque a gente passou aí do sexto mês do ano, a gente já passou da metade dele e você pode estar em um momento desafiador que talvez uma coisa que você veja aqui possa ser positivo, ou se você está numa jornada de escala, algo que você possa ver aqui te ajude a melhorar ainda mais o seu processo. Perfeito? Então vamos caminhar dessa forma. Vou aqui para minha tela para te mostrar. Então, primeiramente, o organograma aqui, tá? Lembrando que isso aqui já não nasceu assim, tá, pessoal? O que acontece? Eu criei a agência e no decorrer dali eu fui ajustando ela. Então é assim, tudo que eu construí até aqui foi no campo de batalha, skin the game mesmo, não tem achismo, não tô falando para você aqui para ficar de bonitinho. Óbvio que a gente vai sempre na linha de raciocínio de melhoria contínua. Então o que você está vendo aqui pode ser que a gente não esteja utilizando daqui a 6 meses, daqui a um ano ainda, mas é o que me trouxe até aqui, que talvez você ainda não tenha esse mínimo para que você chegue no mesmo patamar ou até além, porque a gente tem vários conteúdos dispersos na internet, mas poucos deles são baseados em vivência de fato. E aqui é vivência mesmo, aqui é a mochilinha, como eu gosto de falar, cheia de coisinhas, seja da parte do digital, seja da parte do offline. E aí a gente começa por aqui, porque isso daqui, para você ter noção, foi a última coisa que eu fiz no processo da agência, só que deveria ter sido a primeira. Então lembra que eu estava ajustando ali as coisas enquanto a máquina rodava, então a gente já tinha vários clientes, então não tinha como parar e por mero capricho parar e ficar fazendo as coisas ali, mas na medida do possível a gente tem que se aperfeiçoar. Então, se você está no início da sua jornada, se você ainda tem um ou dois clientes, eu recomendo que você faça essa parte de organograma aqui da sua agência logo de cara, porque isso vai te ajudar a ter mais clareza nos processos. Porque uma coisa é fato, quando você tem muita tarefa ou muita coisa para fazer, acaba que te tira do centro ali, que te tira de uma caminhada que você deveria fazer, você esquece coisas, né? Assim como diz ali o Leandro Aguiari, né? Quanto mais coisas você tenta colocar, você tenta fazer, seja para você na sua agência, para o seu cliente, mais confuso você fica. Então você tem que simplificar ao máximo, mas que seja entendível e replicável. Já é uma coisa que eu vou começar com você no final. Fica até o fim que eu vou pegar aqui, ó. Eu separei no meu bloco de notas alguns aprendizados que eu tenho até agora, né, na agência. Eu vou falar para você também, além desse organograma. Vai ser um vídeo um pouquinho mais longo, mas você que já é do mercado está acostumado com esse tipo de material e acredito que vai fazer muito sentido para você. Então, aqui a gente tem algumas etapas dentro da agência, tá? Que começa lá com o closer, ou seja, com a pessoa que está fazendo a venda, para que depois que o cliente diz sim, a gente tem algumas coisas. Então, tem o envio de formulário de cadastro, é um formulário que já a gente pega as informações ali para o cliente. Hoje a gente tem um setor financeiro terceirizado, tá? O pessoal lá da Exclusive Financeira, a Marília, sempre assessorando a gente da melhor forma. Então, recomendo que você tenha do início, a partir do momento que você tenha caixa, obviamente, para ter esse tipo de contratação, ou se você já é bom da parte de finanças e já tem uma contabilidade boa, faz as coisas ali um pouco mais prática para que você consiga replicar. Então, a gente hoje faz da forma de que mandando diretamente no nosso grupo terceirizado, mas o caminho que a gente tem aqui construído fez o cadastro com as informações do cliente, a gente baixa esse PDF, faz toda a configuração, né, envia ali para o cliente fazer o pagamento, o cliente pagou, então a gente insere ele no fluxo de produção e daí logo na sequência envia o agendamento do onboard. O onboard nada mais é do que a primeira reunião de contato com esse cliente, tá? Para que a gente faça
o setup, que é a inserção dele no ambiente da agência, porque tem cliente que nunca passou por agência, mas a maioria deles já tem várias agências. Então você tem que vir desconstruindo muita coisa errada que às vezes a pessoa que está iniciando não tem noção do que faz, passa para o cliente. Então por isso que eu estou fazendo esse vídeo também, porque eu notei que várias pessoas estão entrando para essa parte de tráfego pago para imobiliárias, etc. Só que estão fazendo muita cagada, estão fazendo muita merda, e aí o cliente fica frustrado, e quando o cliente fica frustrado, não é só você que perde o cliente, o mercado todo perde. Então, esse movimento que eu estou fazendo para você aqui é para que você suba, você eleve seu nível e a maré também suba, porque quando o cliente ele tem um nível de consciência e a maturidade para entender, tá, legal, é esse processo que eu tenho que seguir, eu não estou tendo que desconstruir nada quando o cliente chega para mim, ou quando o cliente chegar para você, é muito melhor, é muito mais tranquilo, o cliente vem menos fadigado para conversar com você, vem menos com a armadura, sabe? Então, quando você faz tudo do jeito que tem que ser feito, do melhor aqui, né? Eu digo do melhor para a sua agência, mas também melhor para o cliente, porque cada agência tem o seu processo, cada agência tem suas etapas e tá tudo bem. Você precisa fazer o melhor para o seu cliente, não lidar com o amadorismo. Eu vejo muita gente querendo falar sobre high ticket sem antes falar sobre uma entrega high, né? Uma entrega poderosa, uma entrega bala aqui, né? Que é uma coisa que eu aprendi e estou desenvolvendo muito com o pessoal lá da Elite TNL, né? O Nicolas Charão, o Juan, esse cara bala fera demais. Então, assim, você precisa entender que o mercado ele tá não é se sofisticando igual muita gente fala. Não, ele está amadurecendo. Se você não amadurecer junto, você vai ficar para trás. Então, o cliente fez a entrada ali nesse onboard, a gente vai fazer algumas coisas dentro aqui, né, da plataforma. Então, cria a tarefa dele de onboard, cria o grupo do WhatsApp, daí vai fazer a reunião ali de integração, vai falar para ele como que funciona dentro da agência, a gente vai explicar ali as políticas da empresa, como vai ser o atendimento, quais são os prazos, vai coletar as informações para o produto que vai ser rodado, no caso aqui a gente trabalha com imóveis, então qual é o imóvel, é um lançamento, é um imóvel pronto, um usado, né, um avulso, enfim, a gente pega todas essas características, né, pega os acessos necessários com clientes, acesso de login de plataforma, a gente tem acesso ao CRM, que eu vou falar para você um pouco mais para frente, e depois disso a gente faz o kickoff. Então, a gente separa um board de kickoff, porque o kickoff aqui o passo inicial, sabe? Então, o passo inicial a gente vai fazer aqui, tanto junto com o cliente quanto interno. Então, é fazer uma auditoria, uma implementação. Lembra que eu falei que chega muito cliente castigado aqui pra gente? Então, eu tenho que fazer o trabalho de olhar toda a estrutura para desfazer as merdas. Essa é a verdade que muito gestor de tráfego, muitas outras agências... Eu tô falando de agência pequena e gestor de tráfego iniciante, não. Tem gente, né, cliente que chega pra gente aqui, que passou por agência grande, por gestor de tráfego aí renomado do mercado, e quando você vai ver, tá um caos na estrutura, você tem que refazer, e é mais um desgaste para o cliente, você demora, eu como agência demoro mais para gerar um resultado para o cliente, aí o cliente fica frustrado porque não quer esperar esse tempo de reconstrução, é como ter um prédio ali todo construído, a gente pôr o prédio a chão para poder reconstruir. Então a gente vem fazendo essa auditoria, né, para ver onde está ponto de melhoria ou não. E quando o cliente contrata o nosso setup, a nossa implementação, a gente constrói para o cliente. Então eu prefiro pegar um cliente que a gente constrói ali tudo do zero, claro, óbvio, que a gente molda, entre aspas, do nosso jeito, da forma que a gente já entendeu do mercado. Ah, Nixon, como assim entendeu do mercado? Eu, particularmente, Nixon Aleixo, eu tenho 7 anos, já vai um pouquinho mais, de mercado digital, tá? Falando do marketing digital como um todo. Há 3 anos e meio, a Eu Abro Portas atua focado no segmento imobiliário. Então, assim, não são 3 meses, não são 3 dias, não são 3 semanas, galera. É um tempo considerável aqui pra gente fazer muita merda, pra gente errar muito e ajustar. Porque o problema não tá em você errar, o problema tá em você errar e continuar errando. Você tem que errar e ajustar, e é assim que funciona a vida, tá? Melhoria contínua. Então a gente faz o diagnóstico reverso ali com o cliente, que foi o que a gente aprendeu com o pessoal do Elite TNL, faz uma reunião ali de pré-planejamento. Como assim, Nixon? Pré-planejamento. A gente pega essas informações e vai criar ações. Então, antes da gente ir para o gerenciador de anúncios, a gente cria um planejamento para que as coisas aconteçam da melhor forma, tá? Senão, dá merda. Então, depois que a gente fez toda essa etapa aqui, a gente tem um ongoing, ou seja,
o decorrer com o cliente, que são separados em 3 ciclos aqui. Não vou me aprofundar nele para não ficar tão extensa esse conteúdo aqui, mas a gente vai seguir nesse ciclo. Para quê? Para garantir que o cliente se mantenha satisfeito e que as coisas que precisam acontecer aconteçam no tempo certo e do jeito certo. Porque essa largada, esse start é o mais importante de você com o cliente e do cliente com você. Então você tem que estar fazendo ali como se a gente fala meio que como se fosse um relógio suíço, né? O relógio suíço ele funciona perfeitamente alinhado. Claro, sem ficar bitolado, se der alguma coisa errada, coisas fogem do prazo, mas você como um gestor, né, que aí a gente vai falar mais para frente, que você tem que lidar, você não é um gestor de tráfego se você está sozinho, e se você é uma agência pequena, você não é uma agência pequena, você está um gestor de tráfego, você está uma agência pequena, então você precisa olhar isso tudo pensando lá no futuro, beleza? E aí a gente tem também rotinas aqui de campanhas, né, do relacionamento com o cliente, etc. Mas aqui, ó, eu quero que você pega esse textinho aqui, ó, PDCA Always. PDCA é uma forma de trabalho onde você identifica algo, implementa, tira a análise daquilo e melhora. Isso é para sempre. PDCA Always. Beleza? Então, a gente tem aqui o organograma. Mas, Nix, como é que isso funciona aqui na sua organização? Você está vendo que tudo nosso aqui, a agência gira dentro do ClickUp, tá? Nossa agência gira aqui dentro do ClickUp. Então a gente tem aqui a pastinha de clientes, projeto, onde todos os clientes eles estão reunidos aqui. A gente tem armazenado o nome do cliente, enfim, eu não vou entrar ali, né? Porque são dados confidenciais, obviamente. Então tem todas as informações do cliente e a gente linka todas as tarefas a como se fosse uma ficha do cliente. Porque se eu precisar acessar rápido, eu clico nesse cliente e lá eu vou ter todas as tarefas atreladas a ele. Nixon, com quem você aprendeu a criar toda essa estrutura aqui? Lembra, gente? Não tem como você construir algo grande sozinho, mas esse sozinho não é que precisa ter uma pessoa aqui do meu lado, mas sim pessoas com quem você vai aprender. E onde eu aprendi a fazer toda a gestão dentro do ClickUp da minha agência com o João, né? O João do ClickUp lá. Pesquisa ele aí no YouTube, o cara para mim hoje que entende mais do assunto lá do clube, né? Então eu aprendi com ele, eu aprendi assistindo as aulas, aprendi comprando uma imersão que ele fazia ali, não sei se faz ainda, no sábado, então ficando horas e horas ali para aprender isso daqui. E eu não sou o cara que é do planejamento, o meu perfil é DI, agora mudou um pouquinho para DC, se você, né, DS ali, se você conhece essa terminologia, mas eu sou o cara da criatividade, eu sou o cara que vai para frente, sou o cara que faz e se preocupa pouco com organização. Mas você precisa, eu preciso e eu precisei, como gestor de uma empresa, fazer essa parte de processo para que tudo acontecesse, beleza? E para isso eu busquei, então, aprendizados no mercado. E hoje eu falo assim, para ser modesto, tá, João? Eu vou até abrir o YouTube dele aqui, ó, para você ver, porque isso vai te ajudar. Claro, se você não tiver acesso a mim, não tiver dentro da mentoria que a gente está startando, né, você vai chegar aqui, ó, João, clique, tá vendo aí, ó? Esse cara aqui, ó. Cara, come o conteúdo desse cara, esteja perto desse cara aqui, da parte de processo, é ele que vai te ajudar a organizar aí, beleza? Foi o cara que eu segui. Eu devo a maior parte de organização da empresa hoje, tomada de decisão, etc., aos conteúdos dele. João, muito obrigado para você se você estiver variavelmente vendo esse vídeo. Legal? Então a gente tem aqui a parte de documentos, né? E aqui em melhoria contínua, a gente tem algumas coisas que eu preciso fazer na empresa, então ficam registrados aqui. Nos documentos e backlog, a gente tem documentos mesmo, a gente tem os processos aqui. Isso aqui que eu estou falando para você, a gente tem os processos internos gravados aqui e principalmente um lugar onde tem tutorial e material de apoio para os colaboradores que vão se agregar a gente. Então, cara, tudo que você fizer, vai tomando o hábito de registrar. Eu particularmente, eu uso mais vídeo, né? Mas eu recomendaria que você fizesse vídeo e texto também. Nix, eu sou melhor em texto, então faz texto. Por quê? Vai chegar um momento que eu vou ter que transformar esses vídeos aqui de tutoriais que a gente tem aqui dentro, social media, etc., em texto para quê? Para a inteligência artificial ajudar a gente. Então, a inteligência artificial ela vai se basear em texto. Então, quando um colaborador meu precisar, por exemplo, acessar, eu tenho essa dúvida,
me ajuda aqui. A IA tem que buscar dentro da minha documentação em texto. Então, por isso que eu digo para você, faça em vídeo, mas também faça em texto. Então, tá tudo documentado aqui, de cada parte, tem reuniões também, etc. E quem organiza isso aqui hoje, né, e me ajuda a organizar é a gestora de projeto, a Gabi. Beijo, Gabi. Então, que me ajuda hoje a manter esses processos aqui funcionando em estado de melhoria contínua. Eu criei e ela me ajuda a lapidar. Simples assim. Então, se você não tem ninguém, você é seu próprio gestor de tráfego, você é seu próprio gestor de projetos, você é seu próprio vendedor, beleza, mas faça pensando no próximo passo, beleza? Mas não bitola, que aí você vai ver mais para frente ali onde você tem que focar. Então aí a gente tem essa parte de gestão, depois a gente vem para a torre de comando, que aqui é onde o pau quebra, aqui é onde as coisas acontecem, aqui é onde a gente traz o aprendizado, ou seja, o que a gente acordou com o cliente à tona, né? Então a gente coloca as coisas para funcionar. Então, aquilo lá do mapa que eu te mostrei, aquele mapa que eu te mostrei lá, ele acontece aqui. Então, tem onboard, tem Kickstart. Aí a gente vem aqui para a parte de planejamento de campanha, as campanhas de fato. Deixa eu abrir aqui para você ter um bizu. Deixa eu ver se não aparece nada comprometedor. Não aparece. Então, aqui as campanhas separadas por cliente, tudo nível de organização, por qual tipo de conta. Aqui a gente a parte de criativos, onde vai para o nosso design. Nosso design recebe aqui as informações, o brief, ou seja, para que ele possa executar. Então, tá aqui, ó. A gente tem as pessoas responsáveis aqui dentro de cada coisa. Configuração, análise, né, para manter a questão rodando. Consolidado, para a gente bater os dados ali, planejamento, né, do social media. Então, alguns clientes a gente faz aqui a parte social media também, as postagens que vão tudo organizado ali por etapa. Então, tá em criação, tá em andamento, já foi feito, tem que mandar para aprovação, então tá tudo organizado dessa forma. Copywriting também, a gente tem um parceiro hoje que faz a parte de copyright, criação visual, seja ela de demanda design ou também demanda de vídeo. Então, tá vendo? Tudo roda aqui dentro, tudo de forma automatizada para que as coisas de fato aconteçam o mais fluido possível, aconteça no flow. Então a gente organiza assim. Nick, se você não organiza então um cliente por pasta, já te dando uma visão se você faz a gestão de projeto, não é o pior jeito. E eu tenho que concordar mais uma vez com o João. Tentei fazer quando a gente iniciou lá a arrumar a casa, eu separava cada cliente por pasta, cada projeto a gente fazia o gráfico de Gantt ali, né, para pegar as questões, e era a pior forma. Então essa aqui é a forma final, até a gente coloca aqui Performance 2.0, porque a gente foi evoluindo. Tem coisas aqui que estão arquivadas, se eu mostrar para você, estaria uma bagunça que a gente foi mudando, beleza? Então a gente tem essa parte aqui de torre de comando, a gente tem o CRM. Esse CRM aqui, a gente tanto o comercial de prospecção ativa, quanto de inbound, quanto de social selling, né? Que a gente tem hoje também uma SDR fazendo ali o processo, né? A Paloma fazendo o processo de entrar em contato com os seguidores, manter ali aquela questão engajada, para que tudo ocorra da melhor forma. Então, a gente tem também aqui o CRM, né, dentro do ClickUp. Nixon, você então não recomenda usar outras ferramentas de CRM? Eu usei várias, eu tenho parceiros aqui, né, de CRMs imobiliários, usei alguns, só que hoje, no cenário da empresa como está, eu preferi trazer para dentro do ClickUp, porque é um domínio maior que eu tenho, tá, de informações aqui, né, também a diminuição de custo, porque esse ClickUp aqui é pago, para você ter acesso a algumas coisas você tem que pagar. Então também, a gente tinha 3 CRMs, cara, a gente pagava 3 CRMs. Falei, não faz sentido pagar 3 CRMs, deixa eu manter o negócio em casa. E aí deu tão certo que agora a gente passa também a fazer o CRM para o cliente, né? Então o cliente, ele tem, quando ele chega com a gente aqui, ele tem acesso a um CRM para gestão de leads, se ele não tem, porque primeiro a gente organiza ali nessa parte de marketing, né? Porque o marketing e venda são coisas separadas. Então, o CRM aqui é CRM para marketing. O CRM de vendas, gestão, etc. é do cliente lá, tá? Então, o cliente, ele não deixa de ter um CRM externo, a não ser quando seja um caso muito isolado, que o cliente não tenha mesmo e não queira ir para um CRM pago. Mas qual que é a questão, tá? Quando a gente fala, principalmente do segmento imobiliário, se você atua nesse segmento, cara, já passou da hora de você se portar e agir como profissional. Eu falei no início do vídeo, vou reforçar aqui. Os clientes estão sofrendo na mão de gente amadora. E quando você é amador, você não consegue gerar valor para si próprio.
Não é só para o seu cliente que você não gera valor, você não gera valor para si próprio. Então, quando você não gera valor para você, você não consegue cobrar mais caro, você não consegue ter mais paz, você não consegue ter um senso de propósito mesmo, de impacto do mercado. Então, a partir do momento que você toma assim, investe carapuça, cara, eu tenho que ser profissional, eu tenho que fazer da melhor forma. Porque, sendo sincero com você, fazer gestão de tráfego, subir anúncio, eu te ensino em 30 minutos em uma aula, cara. Eu te ensino em 1 hora. Tem aula minha aí, ó, de 1h20, 1h50, 2 horas, vai, mostrando e ensinando a fazer gestão de tráfego pago. Poxa, já passou da era onde o tráfego em si, ou apertar botão, é ouro. Já passou dessa fase, cara. Já passou dessa fase. Onde você tem que prestar atenção? Gestão. Só que para você falar de gestão com o teu cliente, você tem que fazer gestão. Por que eu falo e eu converso de gestão com os meus clientes? Porque eu vivo isso. Isso é uma empresa. Eu não sou o carinha do tráfego mais. Eu não sou o menino do tráfego mais. Eu não sou só o Nixon do tráfego mais. Eu sou o Nixon que tem uma empresa, que tem uma agência, que presta serviço. Então eu tenho que me portar para o meu cliente dessa forma. Senão as coisas não vão avançar para o próximo nível. Eu estou falando aí de agências que eu tenho no meu relacionamento, agências faturando 2 milhões ano, 3 milhões ano, 4 milhões ano. Eu não estou falando de franquias, né? Igual a gente tem V4, tem a Blueberry não é franquia, mas é gigantesca. Não estou falando dessas agências grandes, estou falando de agências modestas, vamos dizer assim, com poucos clientes, até 36 clientes, 100 clientes, faturando alto. Mas por quê? Porque tem processos igual esse aqui que eu te mostrei, para que o negócio flua da melhor forma, e também tem ciência de que é uma empresa. E daí você conversa melhor com o teu cliente. Então, beleza? Entenda que está na hora de ser profissional. E quando eu digo ser profissional, eu falo para ir além, então, de apertar botão. Né? Eu não vou abrir aqui também para você o meu plano de dominação, eu não vou abrir para você aqui no YouTube mais coisas, porque, cara, eu sei que tem um monte de copião, como diz o Leandro Ladeira aí, copião vai olhar minhas coisas aqui, vai copiar e vai sair tacando para lá. Mas o problema não é copiar, o problema é quando você copia algo de alguém e não sabe o fundamento. Não sabe o porquê, o que está acontecendo por trás. Eu quebrei a cara fazendo exatamente isso, sendo copião por muito tempo no mercado. Então, a partir do momento que você para e entende, cara, o que está acontecendo aqui? Por que isso está sendo feito? Para onde isto vai levar? Aí você entendeu o jogo. Aí você vai pegar um material, vai ver conteúdos como esse, vai se inspirar para lapidar. Não simplesmente copiar e na hora do vamos ver você falar, caraca, por que ele fazia isso lá? Vou te dar um exemplo bem prático. Tem um cara no mercado que eu sigo aí, ele atua com tráfego para lojas de roupa, né? Ele é nichado também. E o cara, mano, postando uma época vários prints de várias reuniões, vários fechamentos dele. Eu falei, caraca, o que esse cara tá fazendo? Aí, né, eu vou lá fazer uma engenharia reversa do funil do cara e o funil do cara é igualzinho o meu. E você começa a se colocar em xeque. E aí a gente já vai para os conselhos aqui, ó. Vou até abrir aqui meu bloco de notas, que foram os aprendizados. Beleza. E vou voltar contigo aqui, ó. Colocar em tela cheia. Deixa eu colocar em um lugar aqui onde não vai aparecer informações aqui da galera. Beleza. Vou voltar aqui contigo para a tela aqui, ó. Deixa eu aumentar isso aqui. Beleza, vou ponto a ponto aqui com você. E aqui ficam os aprendizados, então, até agora aqui no Abro Portas. Aprendizado geral, tá? Para você aplicar aí para o seu negócio, para a sua vida, o que faz sentido para mim, o que fez sentido para mim, o que dói para mim, tá? E para você aplicar. Então, o primeiro ponto aqui é, cara, você e sua empresa são coisas diferentes, tá? São coisas diferentes. E quanto antes você entender isso, o quanto antes você se ligar e prestar atenção que quando a gente fala que você e sua empresa são coisas diferentes, é não misturar CPF com CNPJ, primeira coisa.
quando você estiver se comportando, você esquecer você um pouco e saber que quando você está ali na lida diária é o CNPJ, é a sua empresa. Entender que, como diz meu amigo e mentor Augusto Carrara, CNPJ não tem coração, certo? Você é uma empresa, seu CPF é outra coisa. Então, quando você começa a entender isso, você tem que profissionalizar seu negócio. Então você pode começar ali, claro, você vai começar, eu comecei de forma amadora, fazendo as coisas no meu CPF e etc. Só que a partir do momento que eu caí a ficha, eu falei, cara, calma aí, tá errado. Foi um dia que eu paguei ali, a gente já vai falar sobre a finança da empresa e tal, só que caiu a ficha para mim quando eu fui pagar um dentista com o cartão da empresa. E aí eu falei, caraca, isso tá errado. Porque a empresa é a empresa, eu sou eu. Duas coisas diferentes. Então, pense dessa forma, haja dessa forma, construindo um negócio de verdade. Eu sei que muita gente começa no mercado digital como uma renda extra e etc. Mas a partir do momento que você quer jogar o jogo mesmo sério, o jogo de gente grande, você tem que entender, não é renda extra. É uma empresa que você está construindo. E se você não entender isso, você cai naquela conta, né, de que a média das empresas no Brasil morrem com 3 anos. Morrem com 3 anos. Você tem que fazer uma manutenção ali de CPF. Como assim, Nick? CPF externo. Se cuidar, cara. Autoanálise. Estudar, se desenvolver, pô, e treinar, cara. E da mesma forma, quando você lida melhor com você, você tem que fazer isso com a sua empresa. Contratar pessoas, ajudar pessoas a se tornarem melhor, ferramentas, quais ferramentas você tem que trazer, quais ferramentas você tem que cortar, quem são os mentores que você tem que acessar para aquelas áreas dentro da empresa. Então, só é possível quando você entende que você é o seu CPF e a sua empresa é outra coisa, mas as duas estão juntas ali, beleza? Então, tenha essa noção. E aí, quando eu falo isso também, é aqui, ó, cara, faz tudo do jeito certo. Faz tudo do jeito certo. Eu vejo um monte de gente aí falando merda. Ah, cara, principalmente da parte fiscal, né? Não, joga tudo no seu CPF, faz de toda forma ali, recebe o pagamento do cliente no seu próprio Pix. E tá tudo bem você fazer isso no começo, mas lembra, você tá aqui para jogar um jogo maior, certo? Tá para jogar um jogo maior, então faz tudo do jeito certo. Separa o financeiro da empresa com o seu financeiro. É difícil pra caramba, eu sei. Eu sofri pra caramba. Fiquei 2 anos fazendo o jeito errado. Mas uma hora você tem que aprender. 2 anos nada, né? Só tenho 7 no mercado. Eu fiquei 4 anos fazendo errado. 4 anos recebendo quantias altas dentro do CPF. Graças a Deus a Receita não veio procurar. Então não faça isso. Se você tem seu CNPJ, faça as coisas do CNPJ no CNPJ. Paga teus impostos, cara. Que mané, não vou pagar minhas notas fiscais aqui, não vou girar. Faz o negócio do jeito certo. Pô, seu CPF, pô, não vou abrir ME agora. Cara, abre um MEI. Um MEI tu abre aí, sei lá, em 1 hora. Abre um MEI, cara. Abre um MEI, seja profissional. Faz as coisas do jeito certo. Porque quando você faz isso, o teu cliente te vê melhor. O teu cliente vai te tratar como empresa. Não que um CNPJ vai fazer diferença na tua agência. Não que vai fazer. O cliente não vai fechar com você só porque você tem um CNPJ. Alguns clientes não. Mas alguns clientes sim. Porque ele precisa da nota. Ele tem a contabilidade dele. Empresas sérias precisam fazer isso. Terceirização de serviço. Beleza? E aqui, ó, ainda caminhando para esses conselhos, construa sua empresa para ser vendida ou tocada por outra pessoa. Por que eu tenho que frisar isso aqui? Construa sua empresa para ser vendida ou tocada por outra pessoa. Porque você está sozinho lá. Você é um gestor de tráfego ou urgência, né, como a galera fala. Aí os processos que você faz, só você domina. Só você sabe fazer, só você sabe onde estão os acessos de tal coisa, só você sabe como conversar com aquele cliente, só você sabe como fazer tal estratégia, e aí tu passa mal. Eu sofri um acidente um tempo atrás, que eu literalmente eu quebrei emocionalmente. E eu não tinha processo, então quando eu quebrei emocionalmente, tudo que estava ao meu redor de empresa foi abaixo.
Eu fiquei nesse período aí, sei lá, uns um ano, até eu me encontrar. Falar, caraca, respirei. Se eu tivesse um processo na minha empresa, tivesse construído ela para ser tocada por outra pessoa, se eu tivesse mal, se eu tivesse off total, a pessoa minimamente conseguiria tocar a empresa. Naquela época eu não tinha cabeça. Naquela época eu era gestor de tráfego, eu trabalhava como consultor de marketing digital apenas. Para que fazer isso? Essa é o que muita gente fala. Para que eu vou fazer isso? Para que eu vou fazer processo aí? Para que eu vou colocar essas coisas aqui? É para isso. Para quando no momento de der merda, outra pessoa consiga assumir. Ou para quando você crescer a empresa, ela consiga caminhar sem você. Com pessoas melhores do que você, que é o caminho que tem que ser. As empresas grandes, eles trazem pessoas melhores do que o próprio fundador, do que o próprio pessoa que está ali à frente. Esse é o papel. E quando não é somente para isso, é para você ser vendido. Como que alguém comprou uma empresa que está toda aqui, ó, dentro da sua cabeça? Como que alguém compra? Como que alguém se torna investidor teu se está tudo aqui, ó? Se você tá mal, dá merda, as coisas não acontecem. E vai dar merda. Você vai se sentir mal. A gente está numa jornada que é desafiadora. Não vai fazer muito sentido algumas coisas para você em uma época, outras vão. Às vezes você vai estar hiper animado, outras vai estar de bode. E é o processo que garante que as coisas funcionem. E quando a pessoa ela quer comprar a sua empresa, ela quer investir, é isso que ela vai olhar. Fala, legal. Se eu entrar hoje na empresa do Nixon, eu consigo trazer alguém muito mais foda do que ele para tocar o processo, ele ainda dentro do quadro societário, eu ia amar se isso acontecesse. Traz alguém mais foda, me substitui. Deixa eu só dar as ideias. Deixa eu só direcionar o time. Deixa eu fazer o negócio crescer. Quando você é comprado ou você é investido, é isso que as pessoas esperam de você. Que você saiba ou que outras pessoas saibam com o que estão lidando. Se não, cara, é simplesmente uma brincadeira de ser empresário. Uma brincadeira de ser empresário. Sacou? Então, voltando aqui, ó, para mais um conselho falando sobre isso. De processo, de ter tocado a outra pessoa. Isso aqui, cara, não é conselho Nixon, você tá falando isso aí porque é bonitinho. Não, meu amigão. Eu vivi isso na prática. Eu vivo isso na prática todos os dias. Com a Abro Portas, com outros projetos que eu toco, né, como infoprodutor, como consultor ainda, como mentor. Então, delega o que te toma mais tempo primeiro. Então, se você é um gestor de tráfego, uma urgência, você tem que identificar o que te toma mais tempo. Eu, quando eu estava ali, eu cheguei a cuidar sozinho de 33 contas. 33 contas no Facebook Ads, no Meta Ads. Porque se fosse 33 contas no Google, muito mais tranquilo de tocar depois que o negócio engrena. Mas você sabe como é Meta Ads, troca de criativo, tem que fazer isso aqui. E o que eu fazia? Eu fazia tudo. Eu fazia a copy, eu fazia o criativo, eu fazia a gestão, eu falava com o cliente 33. Eu quase não tive vida. Ficava enfurnado dentro do quarto, cara, azedo com minha mulher, bravo com tudo, qualquer coisa me irritava. E aí, quando eu comecei a entender, estudando, né, vendo alguns podcasts, uma coisa que me chamou a atenção foi no podcast, não lembro qual foi, com o Flávio Augusto. Que ele falou, cara, se você tá todo atarefado na sua empresa e ela não vai para frente, o problema é você, não é a empresa. Porque você está fazendo um monte de coisa. É aquela máxima, né? Quem é bom em tudo não é bom em mais nada. Só que eu não concordo muito com essa frase. Porque tem o raciocínio de... Eu tenho, né? O raciocínio de profissional T-shape, né? O cara é pica pra caramba em uma vertente, só que ele domina todas. Eu sou esse tipo de pessoa. Só que você precisa delegar. Delegar pessoas melhores. Então, a primeira coisa que eu fiz lá, quando eu estava cuidando de 33 clientes, eu comecei a analisar. Porque naquela época eu já tinha minimamente um processo. Aí eu comecei a ver que o que me tomava mais tempo não era gerir as contas de anúncio, etc. Não, era o design. Eu sou designer também, só que demorava muito tempo para fazer o design. Porque quando você está um pouco afastado de uma tarefa, você demora mais para fazer ela, cara. Do que alguém que está todo dia fazendo aquela parada, ele já sabe todos os atalhos, ele já pega as coisas mais rápido, ele já flui. Aí eu falei, opa, calma aí, tá demorando mais tempo aqui para fazer o design, eu trouxe um parceiro mais para perto, foi o Kaique, deleguei as peças para ele, e aí tive tempo para respirar, tive tempo para pensar no negócio. Então, delega o que mais te toma tempo primeiro. Só que aí depois que você delegou,
Depois que você tiver na ordem as coisas ali, a primeira coisa que você tem que delegar é o comercial. Nix, por que você está me falando isso? Eu errei nessa parte aqui, ó. Errei nessa parte aqui até o mês passado. Até o mês passado. Por que, Nixon? Eu trouxe gestor de tráfego, eu trouxe gestor de projeto, né, o setor financeiro terceirizado, só que eu continuando comercial. E aí eu passei por uma coisa que eu vou falar nesse ponto aqui com você, ó, que foi uma bala emocional. Uma bala emocional, e aí eu tô na venda. Se eu tô lá na venda ali, venda ele envolve emocional e eu tô com um emocional ruim, cara, vai dar merda. Performance cai. E aí é só eu puxando a venda toda da empresa. Então, quando você for para delegar, a primeira coisa que você delega antes até do teu gestor de tráfego. Pô, Nixon, é muito ruim ficar subindo campanha. Cara, engole. Engole esse ego que eu vou falar para você lá na frente. Engole esse ego. Faz mais um pouquinho de gestão. Deixa o comercial trazer o problema de tarefa, alta demanda, para depois se solucionar. Trouxe muita ali demanda, depois você vai e começa a trazer time. Foi outro erro que eu cometi. Trouxe cheguei a ter 4 gestores de tráfego com tempo ocioso na empresa. Sendo que eu deveria focar no comercial, trazer mais gente para me ajudar no comercial para crescer mais rápido. Então, é coisa que ninguém vai te falar no dia a dia. É coisa que o cara vai falar, não, você tem que delegar mesmo. Beleza, delegar o que primeiro? Quem eu trago primeiro? Falando para você da minha realidade, o que faz sentido para mim. Se alguém te ensinou de outra forma, talvez faz mais sentido para você se você vai dar ouvido para ela. Não me dê razão aqui, tá? Só entenda que isso é baseado na minha experiência, na minha jornada. Colha o que é bom para você e o que é ruim, cara, joga no lixo. Simples assim. Beleza? Então, para mim foi assim. Eu aprendi que era melhor ter trago comercial. Estruturado melhor no time comercial de prospecção outbound e de recepção de inbound, né? Também ali, que é o que eu tô fazendo agora, um mês agora, beleza? E aqui, cara, quando eu falo de comercial, esse ponto aqui, ó, nunca pare de captar clientes da melhor forma que você sabe. Por que eu coloquei da melhor forma que você sabe? Porque se você é o cara que é bom de ligação, de cold call, cara, não para com isso, cara. Segue cold call, cold call, cold call, cold call, cold call. Se você é um cara que dominou a alavanca de indicação, porque você só fechar cliente por indicação, recebendo ali, é ruim. Você não tem previsibilidade, etc. Mas tem cara que domina a parte de indicação, igual o Rodrigo Nau. Segue o Rodrigo Nau, a vertente do cara é baseada em indicação. Então, se você é bom nesse cara, amplifica isso. Cara, sou bom em gestão de tráfego, que é o melhor core business de Eu Abro Portas, é gestão de tráfego. Então, onde que eu tenho que colocar minha cabeça? Em gestão de tráfego. Só que por muito tempo aqui, mas não se acomode somente nela e não se aventure muito em funis milagrosos. Então, o que aconteceu? Primeiro eu acomodei. Falava, caraca, estou gerando tráfego aqui, vou ficar só nesse tráfego. Não fazia captação outbound, prospecção ativa. Aí, em um determinado momento, eu falei, opa, calma aí, eu tenho que fazer prospecção ativa. Aí eu comecei a ver ali uns funis malucos que a galera fazia de prospecção ativa. Funil maluco aí de high ticket. Vou fazer isso aqui. E quando eu ia para lá, para esses 2 lugares que eu não dominava, eu quebrei a cara. Eu tive custo, porque, quando você vai para outbound, você tem que ter time de venda, você tem que ter ferramenta de venda, demora um pouco mais de tempo, você tem que treinar mais a galera. E aí eu fiquei nessa punheta ali, quase 8 meses. Quase 8 meses, botando energia num lugar que eu não dominava. Sendo que eu poderia, nesses 8 meses, pegar todo o custo que eu tive lá e ter colocado em tráfego. Que foi uma coisa que eu fiz depois. Só que quando eu fiz esse movimento depois, já era ali, uau, caramba, deu merda. Eu tentei recuperar. Eu peguei o dinheiro ali e falei, agora vamos botar onde a gente domina. Mas aí foi outro erro, que eu botei onde a gente domina, mas com funil de terceiros. Funil high ticket, funil não sei o que, funil papapá, tem um monte no mercado, cara. Você já sabe vender. E aí, qual que é a coisa maluca? Eu, com funil rodando para os meus clientes pocando de vender, vendendo imóveis de 200 mil, imóveis de 1 milhão, e eu aqui penando para vender os contratinhos de 2, 3, 4, 5, 6, 8 mil reais. Falei, tá errado, cara. E o que estava errado? Porque eu estava fazendo uma coisa que eu não dominava, sendo que eu estava sendo hipócrita, essa é a verdade. Porque se para os meus clientes estava funcionando, por que eu não vou fazer o meu feijãozinho com arroz? E aí, quando você acorda para a vida, às vezes é tarde. Ou às vezes é cedo, igual eu estou falando para você aqui, para te economizar esse tempo e dinheiro.
Pega e faz o que você domina. Melhoria contínua. O meu funil que eu desenvolvi, que eu uso para os meus clientes, é o melhor para mim, ponto. Não quer dizer que eu não vá melhorar ele. Eu vou melhorar. Baseado em outras coisas que eu estudo, vou. Só que eu domino aquilo, é aquilo que eu vendo e ponto. Sem me aventurar, sem olhar para a graminha verde do vizinho, que às vezes é uma grama sintética. Sacou? Foca no que você domina. Não se acomoda. Testa novos canais, mas testa de uma forma tímida. Não dá win na parada. Ah, tem que fazer prospecção ativa? Beleza, traz uma pessoa, coloca ela para fazer prospecção ativa, sem gerar muita expectativa, vai treinando ela, vai registrando, vai catalogando, cria seu playbook, e desse playbook você vai contratar outra pessoa, outra pessoa e outra pessoa, e a sua atividade principal de trazer clientes, ela permanece. Seu core ali de atração de cliente. E aí, quando a gente fala de atração de clientes, de fechamento, eu não posso deixar para trás, controle seus números, cara. Controle seus números. Aqui na Eu Abro Portas, eu sou chato com os meus clientes. Sou chato com os meus clientes. A gente olha para o CRM, eu quero saber como é que tá as etapas, eu olho para lá, pro Dash, eu olho para a própria plataforma para entender os números. A gente está indo para o caminho certo ou está indo para o caminho errado? Olho para o consolidado. O lead essa semana, esse mês, está mais caro ou mais barato do que nesse mesmo período do ano passado? Só que ao mesmo tempo cara, o que eu estou gerando aqui está me fazendo resultado? Eu só estou amaciando meu ego. Só estou gerando um monte de lead aqui, um monte de reunião, só que esses caras são tudo fora do meu ICP. Não adianta nada. Você desgasta você mesmo. Você perde tempo. Você perde tempo quando você não olha para os teus números. Os teus números, eles são a sua bússola. Seja na gestão de tráfego, seja dentro da sua empresa. Você precisa olhar para os números e não ter medo dos seus números. Porque nem sempre os números vão estar bons. Você vai olhar, cara, eu tô pagando muito caro no lead, tô pagando muito caro no meu agendamento, tô pagando muito caro em tudo. Mas calma aí, como é que tá a sua taxa de conversão de fechamento? Tá se mantendo? Ou, cara, lead tá muito barato, tô fazendo um monte de reunião, mas e aí, cara, tá fechando? Seu ticket médio permanece? Porque se não permanece, cara, tu tá enfeitando pavão, irmão. Tá enfeitando pavão. Se ajusta, olhando para a máquina sem ter medo de olhar para ela. Aí faz sentido. Olha para o seu número sem ter medo. Olha para o seu DRE. Olha para sua análise financeira. Para onde está indo? Está avançando? Está indo para a vala? Compara ano a ano. Compara ano a ano. Eu estava indo para o caminho que eu me assustei. Eu falei, caraca, que doideira. Fui consultar um mentor. O mentor, cara, faz isso, isso e isso. Né? Que é a análise Y ou Y, né? Crescimento de ano by ano. Eu olhei e nosso ano desse ano, por mais que tá mais desafiador, tá melhor do que o ano passado. Então a gente cresceu. Agora, é olhar para os números e não se acomodar. Tá muito bonito, faturamento você tá batendo meta. Tá legal. Ufa, agora eu vou tirar o pé do acelerador, meu irmão. Não tira o pé do acelerador. Não tira o pé do acelerador. E a gente entra aqui, ó. Cuidado com o seu ego. Cuidado com o teu ego. O ego, ele é bom, tá? O ego, ele é bom também. O ego não é só o vilão. Porque quando você fala, cara, eu preciso ser foda, eu tenho que melhorar e etc, isso é positivo. Você vai buscar. Agora, quando o ego cara, eu sou foda, já dominei aqui, não preciso fazer mais nada. E por que eu tô te falando isso? O bonitão aqui, ó, nos últimos 2 anos, liderou o ranking ali de gestão, né, de anúncio, etc, como agência no mercado imobiliário. E aí, caraca, tu topo demais, cara. Vou tirar o pé do acelerador aqui. Vou ficar de bonito. E quando você faz isso, tira o pé do acelerador pra ficar de bonito, cara, nossa, tô pocando. Tem lá, ó, gente nova no mercado chegando. Tem gente pior do que você chegando, mas fazendo. E aí você, pô, não precisa mais fazer isso. Você já começa a ficar com um reizinho na barriga. Pô, não preciso mais fazer essa campanha aí, pô. Eu não preciso mais fazer isso. Não preciso mais fazer assado. Aí você já perdeu, cara. Quando você acha que você tá bom demais, você já perdeu. E o contrário também é verdadeiro.
contrário também é verdadeiro. Porque você olha aqui, ó, outro tópico. Putz, cara, eu tô olhando ali pro cara que tá no meu mercado, tá voando. Tá voando. Olha só, cara, o cara tá assim, tá assado. Aí você olha pro cara e fala, pô, eu sou um bosta. Tá vendo o contraste de ego e síndrome do impostor? Você vai olhar e falar, caraca, o cara tá melhor que eu. Putz, cara, o cara tá melhor que eu. Aí você se apaga. Não, cara. O pensamento tem que ser, pô, o cara tá melhor que eu. O que que ele tá fazendo de diferente que eu não tô fazendo? O que que eu posso fazer que eu não fiz até agora? Onde eu melhoro? O que que eu preciso fazer? Vou lá trocar uma ideia com o cara. Irmão, eu tô assim assado. Esse é o meu desafio. Você consegue me ajudar? Admiração objetiva. Admira os pontos que você quer melhorar. Se conseguir contato, beleza. Se não conseguir, o que está fazendo que você não está fazendo? Desenvolva. Desenvolve, cara. Não cai na onda de, cara, eu tô muito pequeno ainda. Cara, o cara tá melhor que eu. Poxa, será que eu tenho chance? Vejo os malucos aí nos perfil de outros caras, produtores de conteúdo, perguntando, pô, o mercado de tráfego pago tá saturado? Tá saturado de gente ruim, cara. Tá saturado de gente que começa e não termina. Tá saturado de gente que não entrega excelência pro cliente. Tá saturado, isso tá. Então olha para esses caras, melhora. Olha para o mercado que tá grande, faz um benchmark, né? Olha lá o que tá dando certo, o que tá dando errado, ajusta para sua realidade. Só que não se paralise, cara. Não se paralisa. Você é bom pra caramba. Você é bom pra caramba. E aí tem um outro ponto. Tem outro ponto. Você é bom pra caramba. Você tem que continuar se desenvolvendo. Só que desenvolve o teu emocional. Desenvolve o teu emocional. As maiores merdas que eu fiz nesses últimos anos foram devido ao emocional, não ao intelectual. Porque saber o que você precisa fazer, você já sabe, cara. Você desenvolve, você paga caro em treinamento, você paga caro para estar em comunidade. Você sabe, cara, o que você precisa fazer. Só que na hora de ir pro vamos ver, o teu emocional te sabota. Porque você fala, caraca, eu sei. Mas aí, pô, será que eu sei mesmo? Será que eu vou fazer mesmo? Pô, se eu fizer isso aqui, o que que os outros vão falar, cara? Os outros vão rir de mim? Cara, outra coisa que eu desbloqueei lá no evento do Imersão Negócio Gigante, do Augusto Carrara. Tinha medo de crescer, cara. Aí você sabe tudo, né, necessário ali, não que você sabe tudo do universo, mas você sabe tudo que é necessário que você precisa fazer, só que você tem o medo de crescer. Eu tinha o medo de crescer, ó que bizarro. O medo de ser grande, o medo de crescer muito e cair do nada, quebrar do nada. Mas aí, cara, emocional, você tem que desenvolver a musculatura. Você tem que saber, legal, se eu cair, o máximo que pode acontecer é o quê? Eu voltar para onde eu saí, cara. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Se você fizer 10 vezes isso, o negócio é não parar. Isso é consistência. Consistência não é você fazer o negócio todo dia. Ai, vou fazer todo dia aqui, isso daqui, porque eu sou consistente. Sou consistente. Isso não é consistência, é frequência. Faz parte? Faz parte. Mas é frequência. Consistência é, cara, ó, vou começar a minha prospecção ativa. Eu tenho que prospectar todo dia 30 pessoas. Aí eu vou lá, 30 pessoas hoje, 30 pessoas amanhã, 30 pessoas. Aí, pô, seu emocional, caraca, você tá falando com um monte de gente tá te dizendo não, cara. Você vai continuar mesmo fazendo essa merda? Aí você fala, é mesmo, né? Vou parar. Aí beleza. Você fica um dia, 2 dias, 3 dias. Aí você fala, pô, tem que voltar a prospectar. Aí tem gente que fala, pô, mas eu prospectei e não deu certo, então não dá certo, vou parar. E aqui que tá o erro. Isso não é ser constante, isso não é ter consistência. Isso é desistência. Se frustrar por um resultado negativo. Agora que é consistência. Cara, fiquei 4 dias sem prospectar. Hoje eu vou prospectar 30 pessoas. E aí você tá constante, desafiando e melhorando. É difícil pra caramba.
Não é fácil. Não é, nem a pau é fácil. O maior impeditivo que a gente tem de avançar é o emocional. O emocional tá sempre, entre aspas, lutando contra a gente, porque a gente tem sistema de crenças, cara. Eu não sei de onde você é, onde você nasceu, eu não nasci em berço de ouro. Eu nasci, cara, num lar que me dava amor pra caramba, mas não é o melhor. Um lar brasileiro, sabe? Então tem sistema de crenças com dinheiro, tem sistema de crenças com pessoas, tem sistema de crença própria que são negativos, e você tem que quebrar. Tem que quebrar. Eu falo a mochilinha que a gente carrega, né? A mochilinha de experiência, tá aqui contigo. Tem coisas que você vai ter que sacar de lá, tirar e, cara, deixar para trás. Só que tem coisa que tá lá, tu vai tentar tirar e não vai dar certo. O que você tem que fazer? Beleza. O que eu faço para colocar aqui dentro dessa mochila que vai contrapor o que tá ali? Essa é a dinâmica. Beleza? Pra gente caminhar para fechar aqui. Não sei se está fazendo sentido para você, mas se tiver, você já está até aqui, comenta as suas experiências que você teve até aqui, para que assim como eu estou fazendo com você, outra pessoa possa ler, se inspirar, pegar aquilo, colocar e se melhorar. Subir a maré. Quando um sobe, todo mundo sobe, cara. Todo mundo sobe. Show? E aqui, cara, faça 110% pelas pessoas. Como assim, Nixon? Eu estou fazendo aqui contigo 110%. Eu precisava fazer esse vídeo? Não precisava. Não precisava. Poderia seguir aqui no meu mundinho, tá tudo bem, tá tranquilo. Mas faço 110% pelas pessoas. Porque o tanto de gente que me manda mensagem, Nixon, eu tô precisando fazer tal coisa na minha agência. Como é que eu faço, cara? Nixon, tá acontecendo assim, assim, assado na minha agência. Como é que eu faço, cara? E tem gente que quer perguntar isso e não tem coragem, não pergunta. Porque o cara, eu não vou perguntar. Porque é bobo. Como diz Pablo Marçal, não existe pergunta boba, porque bobo não faz pergunta. É simples. Idiota é aquele que quer permanecer na ignorância. Não é aquele que pergunta coisa boba para se desenvolver. Tem uma grande diferença. E quando você faz 110% pelas pessoas, dá o seu melhor, atende seu cliente da melhor forma, atende seu colaborador da melhor forma. 110%. É que você crie na cabeça dele um movimento, né? Que algumas pessoas chamam de ato memorável. Ficar na memória da pessoa. Um ato memorável é aquilo que você faz, fica registrado na caixinha da lembrança da pessoa. E aí, quando ela estiver no momento legal dela, feliz, se divertindo, ela vai lembrar de você. Quando ela estiver junto com pessoas boas e alguém perguntar, cara, eu preciso de uma agência de tráfego, preciso de um gestor de tráfego. Pô, eu tenho o Nixon, cara. Baita, cara. Quantas vezes, graças a Deus, me indicaram? E não só no positivo, porque a gente não gera resultado para todo mundo. Tem cliente que não está no momento certo para ter a sua gestão de tráfego, a tua agência, a minha agência. E a gente pode dar 110% ali, mesmo que não seja o momento dele. Mesmo que ele saia. Mas ele tem que saber que ele tem que sair com a certeza de que foi 110% da sua parte. Se a parte dele ele fez 80%, fez 60%, já não é problema teu. Porque você se comprometeu a dar 110% da sua parte. E aí, quando ele precisar, ou quando alguém perguntar, ele não vai lembrar que não deu certo, não deu resultado. Ele vai lembrar, cara, o cara fez tudo que era possível. É exatamente sobre isso. Para que você tenha lealdade. Lealdade é esse zelo, esse elo. Seja lealdade com seus clientes, seja lealdade com seus colaboradores, seja lealdade com seus amigos, com os teus mentores, com as pessoas que passam pelo teu caminho. Às vezes a pessoa pergunta lá uma coisa, quanto cara já vi puta arrogante. O cara atinge determinado nível, resposta seca. Cara, para mim esse cara ele não é próspero. Isso não é prosperidade. Para mim quem retém as coisas na fonte não é próspero. Porque se ele tem medo de passar uma simples gota para quem está morrendo de sede ali, entre aspas, sede do conhecimento, para que ele está com essa represa toda?
Uma hora a barragem estoura, irmão. E quando a barragem estoura, é um caos. É melhor você manter a manutenção de transbordo. Beleza? E pra gente fechar, não desiste, cara. Não desiste, não para, não se acomode. Tá difícil? Beleza, tá difícil. Como é que faz pra melhorar? Hoje dá pra melhorar? Pô, não dá, cara. Hoje eu tô na fossa. Fica na fossa. Mas lembra que amanhã tem um novo dia. Tá tudo bom, tá tudo lindo, cara, legal. Curte esse dia, curte esse momento. Mas não para de fazer o que você estava fazendo para chegar até aí. Continue plantando, continue jogando a semente, continue regando, para você colher aquilo que você tanto sonha. E aí, você tem que saber também o que você quer, né? Qual é o teu sonho? É uma pergunta que eu faço para mim todo dia. O que que eu quero de verdade? Porque o que eu quero de verdade, eu tenho a capacidade de conquistar. E você também. Beleza? Espero que esse papo aqui tenha somado para você de alguma forma, tenha construído algo aí dentro da sua cabeça, né? Porque é assim que crescem ideias. Quando eu tenho um lado de passar informação, você com as informações que você tem, se conecta e cria algo novo. Então, que você possa criar coisas novas, que você possa trazer transformação para você, para as pessoas que estão ao seu redor, porque é um ecossistema, tá? É um ecossistema, tá tudo conectado. E eu sigo aqui, sempre que possível, postando um conteúdo hoje fora do tradicional, né? Que esse canal aqui é voltado para um relacionamento com os nossos clientes e etc. Mas hoje falando com você que é gestor, tá? Nixon, tem alguma forma de eu estar mais perto de você? Tem, meu WhatsApp tá junto aí da descrição em algum desses vídeos. Me aciona lá. Nixon, você tem mentoria hoje? Não tenho mentoria para gestor de tráfego. Pode ser que eu abra em breve, então isso daqui não foi um conteúdo para te vender. Pode ser que eu abra em breve uma mentoria para te ajudar a performar melhor. Só que eu preciso ajustar algumas coisas em casa ainda, né? Na minha agência para poder te passar propriedade, porque eu não sou e não quero ser guru de ninguém. Um falso guru, na verdade. Aquele cara que não domina o que está falando e quer ensinar. Pior tipo que tem. Tudo que eu falei para você aqui agora eu domino. Senão eu não geraria o resultado que eu gero para minha própria agência. O resultado que eu vou gerar ainda muito mais, eu tenho certeza. Apesar dos desafios, apesar das coisas daquele leão por dia que a gente tem que ter. Tem que desbravar, tem que romper mesmo. Porque lá na frente tudo vai fazer sentido, né? É conexão. Então tem que ser uma coisa de verdade. E aí, quando for esse momento, você que me mandar uma mensagem, trocar uma ideia, se a gente montar um grupinho ali, vai ser um dos primeiros a cair para dentro de uma mentoria que vai te levar aí para o próximo nível dentro do mercado de agência do segmento imobiliário, porque está carente. Tem muita gente ruim aí no mercado e você não é ruim, você é bom. Às vezes você só não tem uma ajuda certa e um caminho claro para seguir. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Um abraço.